Vamos a mais uma aula de física do nono ano. Eu sou o professor Douglas, Colégio Santo Agostinho, e a aula de hoje é sobre movimento uniforme. Eu vou falar hoje sobre definições, função horária, gráficos, velocidade relativa e vou fazer alguns exercícios como exemplos, ok? Bom, o que é um movimento uniforme? É todo movimento em que o corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, ΔS iguais em ΔT iguais. Logo, se velocidade média é ΔS sobre ΔT, essa velocidade nunca vai mudar, ela vai ter sempre o mesmo valor. Então a velocidade ela é sempre constante. Reparem, é um valor constante, mas é um valor que pode mudar de movimento para movimento. Então a gente diz que a velocidade ela é constante e diferente de zero. Diferente de zero porque se ela for igual a zero, logicamente o que vai acontecer? O cara vai estar parado, o móvel vai estar parado, ok? Vou falar um pouquinho sobre um outro conceito importante que é o conceito de aceleração escalar média, que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, tá? É a razão entre a variação da velocidade pela variação do tempo. Então a gente olha para essa trajetória aqui, ó. Repare que existe uma velocidade inicial num tempo inicial, ok? Onde começa o movimento. A trajetória ela segue pelo caminho, né? E aí ele chega lá num determinado ponto onde a velocidade é v e o tempo é t. A gente diz que variação da velocidade é v menos v0 e variação de tempo é t menos t0. Sendo assim, a definição de aceleração média é ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a variação da velocidade, v menos v0, e ΔT é a variação de tempo. Assim, eu acho que está muito institucional, né? Vamos falar um pouquinho mais vulgar, né? De forma vulgar. No dia a dia, a gente diz que a aceleração ela é o quanto a velocidade varia no decorrer do tempo. Então, se a velocidade mudar num certo intervalo de tempo, a gente diz que existiu uma aceleração. Por isso, a definição de aceleração é ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a variação da velocidade e ΔT é a variação do tempo, ok? No sistema internacional, a gente diz que a aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado, tá? Isso é uma unidade de medida, ok? Nós temos 4 grandezas agora na cinemática: tempo, espaço, velocidade e aceleração. Tempo é medido em segundo, espaço é medido em metro, velocidade é medida em metro por segundo e a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado, ok? Bom, seguindo, sendo assim, o que vai acontecer se o movimento for uniforme? Se o movimento é uniforme, a velocidade ela é constante, logo a velocidade não varia, então ΔV é igual a zero. E se não existe variação da velocidade, significa logicamente que não vai existir aceleração, porque a velocidade não vai nem aumentar nem diminuir. Logo, no movimento uniforme, a aceleração é sempre igual a zero, a aceleração escalar é sempre igual a zero. Ok, senhores? Então a aceleração no movimento uniforme é nula, tá? Um exemplo clássico disso é um carro, né, em movimento, tá? Suponho que numa estrada a velocidade máxima seja 80 km por hora e eu no meu carro mantenha sempre essa velocidade o tempo inteiro. Então significa que eu estou mantendo o movimento uniforme, né? Observa só o velocímetro, né? Que ele está marcando lá 80 km por hora. Foi uma foto tirada do velocímetro do meu carro. Logicamente não foi eu que tirei, né? Era a pessoa que estava do meu lado. Ela está marcando lá, a velocidade marca 80 km por hora. Então era a velocidade que eu manti durante um certo tempo no carro. Então o meu movimento naquele intervalo de tempo em que eu mantive a velocidade a 80 km por hora era um movimento uniforme, tá? Falar um pouquinho sobre a função horária do movimento uniforme. Ela é bem simples, mas às vezes em exercícios a gente complica. Por isso que a gente tem que fazer muito exercício de movimento uniforme, tá? Bom, pelo conceito de velocidade média, todo mundo sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Repare que delta é sempre uma variação, tá? Então é espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Nós vamos fazer o seguinte: para deduzir essa equação, a gente vai considerar sempre que o t0 será igual a zero para todo movimento começando na origem do tempo, ok? Então, todo movimento vai começar no t0 igual a zero, ok? Igual a zero.
Então a gente diz que V é igual a S menos SO. Se eu jogar o T para o outro lado, que está dividindo, né, ele vai jogar multiplicando, vai ficar VT igual a S menos SO, logo S é igual a S0 mais VT. Essa é a função horária do movimento uniforme. Repare que o S e o T são valores variáveis e que o S0 e o V são valores constantes, até porque da onde eu saio, que é a posição inicial, é o S0, é um valor que nunca muda. E a velocidade, como o movimento é uniforme, a velocidade também é sempre constante. Ok? Então, S é igual a S0 mais VT. Existe até um macete que é simples, né? Que é assim, ó. Sim, S é igual a sorvete. Sorvete. Tá certo? Então, S é igual a S0 mais VT, que é uma função do primeiro grau no tempo. Repare que o tempo não tem expoente, quer dizer, tem, é 1, né? Então, na verdade, essa função ela é do primeiro grau no tempo. Falando sobre isso, é importante a gente saber, então, resolver uma questão. Então, eu coloquei um exemplo aí para você, que é um exemplo bem simples, tá? Eu tenho um caminhão que faz uma viagem e percorre uma distância conforme a função. A função é essa aí, ó, S é igual a 50 menos 25t, onde os espaços S estão medidos em quilômetros e o tempo t em horas, tá? E aí ele pede assim para você, faça um esboço da trajetória com os instantes t igual a 0, t igual a 1 e t igual a 2. Bom, pessoal, eu fiz um desenho, coloquei o caminhão em 3 posições diferentes, ele começando em SO igual a 50, mas isso eu já sabia, porque eu tinha a equação que é S igual a 50 menos 25t, ok? Então reparem bem aqui, ó. Eu tenho SO igual a 50, no T0 igual a 0. Depois eu substituí o T por 1 lá na equação, ó, lá na equação. Quando eu substituo o T por 1 na equação, fica 50 menos 25 vezes 1. 25 vezes 1 é 25, 50 menos 25. 25 é a posição do caminhão após 1 hora de movimento. Com mais 1 hora de movimento, que é t igual a 2, olha aqui, ó, t igual a 2, é só substituir de novo na equação, S igual a 50 menos 25 vezes 2, 25 vezes 2, 50, 50 menos 50, S2 é igual a 0 no tempo 2. Ah, então significa que no tempo 2 horas, ele está passando exatamente na origem da minha trajetória. E repare que o caminhão está andando no sentido oposto ao positivo da trajetória, até porque a setinha para a direita indica o sentido positivo, ok? Então, como o caminhão está andando para a esquerda, tá certo? Ele está indicando que ele está andando no sentido negativo da trajetória, da minha trajetória e que eu coloquei para vocês, né? Na verdade, você poderia ter feito ao contrário, o caminhão estaria andando para a direita, ao invés de estar andando para a esquerda. Isso foi um referencial que eu adotei, tá? Na letra B, ele pergunta o instante em que o caminhão passa pela origem das posições. Pô, já está na cara, né? Pela origem das posições é no instante t igual a 2 horas. Mas, Douglas, e se eu não soubesse isso? Meus amigos, se você não soubesse isso, era só pegar um instante, que ele quer saber o tempo, na posição 0, porque é na origem das posições. Então eu peguei a equação S igual a S0 mais VT, lá de cima, e substituí o S por 0. Então ficou 0 igual a 50 menos 25t, 25t igual a 50, logo t igual a 2 horas. Ok, senhores? Já a questão dos gráficos. Bom, eu tenho 3 tipos de gráficos em relação ao tempo. Conforme o tempo passa, essas grandezas elas se alteram. Por exemplo, o espaço, né? O espaço é uma função do primeiro grau, que eu já tinha dito para você, ó, S igual a S0 mais VT, S igual a sorvete, tá? Mas como o espaço é uma função do primeiro grau no tempo, o gráfico só pode ser uma reta, ok? Então, nesse caso, como o gráfico é uma reta, nós sabemos que essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Repare o meu gráfico aqui, ó. Quando a reta é crescente, é porque a velocidade ela é positiva. E quando a velocidade é positiva, o movimento é chamado de progressivo. Quando a velocidade é negativa, o gráfico é uma reta decrescente, é o gráfico rosa. Logo, a gente diz que
a velocidade é negativa e o movimento é chamado de movimento retrógrado, ok? Então o movimento ele tem duas classificações. Ele pode ser progressivo, quando a velocidade é positiva, então os espaços aumentam, ou o tempo pode ser, ou a velocidade pode ser negativa, e aí o movimento ele é retrógrado e os espaços diminuem no decorrer do tempo. Na questão anterior, a gente pode até classificar o movimento como sendo o quê? Retrógrado, porque a velocidade é menos 25 e ela é o quê? Negativa, ok? Então, nesse caso, ele está andando no sentido oposto ao sentido positivo da trajetória. Reparem lá o movimento do caminhão. Então, a gente pode calcular a velocidade também, como se fosse a velocidade média. Reparem que eu peguei o gráfico e coloquei aqui para você, ó, um ΔS, que é a altura, tá? Um ΔT, que é a base. Então, a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT, logo V é igual à velocidade do movimento, que é igual à velocidade média, já que ela não muda, ela não varia, ok? Bom, no segundo tipo de gráfico, né, o gráfico da velocidade em função do tempo, como a gente sabe que o movimento ele é uniforme, né, então a velocidade ela é constante, logo, natural que ela seja uma reta paralela ao eixo do tempo. Quando essa reta está acima do eixo do tempo, é porque a velocidade é positiva, o movimento então é progressivo. Quando essa reta está abaixo do eixo do tempo, a gente sabe que ela é negativa, então o movimento é retrógrado, né? E uma propriedade, essa você nunca pode esquecer. A propriedade do gráfico velocidade versus tempo. Reparem bem que se você calcular a área da figura entre a linha do gráfico, reparem bem, pessoal, e o eixo do tempo, você vai estar calculando ΔS, até porque ΔS é velocidade vezes tempo. Então, se você multiplica a velocidade pelo tempo, você calcula a distância percorrida, o espaço percorrido ou o meu deslocamento, dependendo da situação, que é o ΔS, ok? Bom, número 3 é o gráfico da aceleração, mas essa é fácil. Como a aceleração ela não existe no movimento uniforme, porque a velocidade ela é constante, logo a aceleração é igual a zero. Então, o meu gráfico é uma reta, reparem bem lá, paralela ao eixo do tempo e em cima do eixo do tempo, já que a aceleração ela é igual a zero. Ok? Esse é o conceito de velocidade relativa. Bom, reparem que isso é um conceito da vida, ok? Reparem que no primeiro desenho eu tenho dois carros, um com velocidade V1, outro com velocidade V2. Repare que se V1 for maior do que V2, o carro que está atrás, que é o de velocidade V1, ele ultrapassa o carro da frente, que tem velocidade V2. Já se a velocidade V2 for maior que a velocidade V1, é porque o carro, né, V2 ele tem uma velocidade maior, então ele vai se afastar do carro que tem velocidade V1. A velocidade relativa, senhores, nada mais é, nesse caso, do que a diferença entre as velocidades. Eu coloquei ali dois tracinhos na frente de V1 e V2, é um módulo, ok? Então a gente diz que o módulo de V1 menos V2 poderia ser V2 menos V1, já que se o V2 tivesse uma velocidade maior. Então é sempre a velocidade maior menos a velocidade menor, tá? Essa é a velocidade relativa. Suponha que você tem um carro andando a 80 km por hora e você está atrás dele com velocidade de 100 km por hora. A velocidade relativa é a velocidade com que você ultrapassa aquele carro, certo? Então, em relação àquele carro, é como se você tivesse uma velocidade de 20 km por hora, 100 menos 80, ok? É como se você estivesse passando por ele com velocidade de 20 e ele tivesse parado. Na verdade, não está acontecendo isso, né? Ele tem a velocidade de 80 e você tem a velocidade de 100, tá? Então, a velocidade relativa é a velocidade com que você, no caso, ultrapassa aquele carro, ou que o carro aumenta a distância em relação a você. No caso das velocidades terem sentidos opostos, o que vai acontecer aqui? Você repare bem que quando você estiver andando dentro de um carro com velocidade V1 e um outro carro com a velocidade V2, você vê o outro carro passando muito mais rápido em relação a você. Então, na verdade, o que você faz com a velocidade? Você soma essas velocidades. Então, na verdade, seria V1 menos V2. Essa seria a velocidade relativa quando você tem sentidos opostos. Na mesma direção e no mesmo sentido, você diminui a maior da menor, que é o caso de cima, e na mesma direção, mas em sentidos opostos, você soma a velocidade para calcular a velocidade relativa, ok?
Então vamos a um exemplo, né, desse tipo de problema. Eu coloquei assim, ó, 2 carros A e B estão separados por uma distância de 400 km, partem simultaneamente de 2 cidades e movimentam-se em sentidos opostos, um de encontro ao outro, com velocidades constantes de 30 km por hora e 50 km por hora, respectivamente. Determine quanto tempo em horas levam, né, esses carros até que ocorra um encontro entre eles. Bom, então eu quero saber quanto tempo, né, esses carros eles vão levar para eles se encontrarem. Bom, pessoal, é bem simples, né? Fiz aqui um desenhozinho, né? Coloquei para vocês o carro A saindo com velocidade de 30 km por hora e um outro carrinho B em sentido oposto com velocidade de 50 km por hora, separados por uma distância de 400 km. Para nós calcularmos o tempo do encontro é bem simples. A gente usa ΔS sobre ΔT. É a definição de velocidade média. Nós podemos fazer todos os problemas de movimento uniforme por velocidade média. Então, não adianta. Eu quero gravar a equação S igual a sorvete. Não adianta. Senhores, você pode usar a equação sorvete, mas você pode usar os conceitos de velocidade média. Então, se você pegar aquele triângulo, você calcula ΔT como sendo ΔS sobre V. Só que é ΔS relativo, que é a distância inicial entre eles, no caso é 400, sobre a velocidade relativa, que nesse caso, como os sentidos são opostos, você vai somar essas velocidades. Então vai ser 30 mais 40 a velocidade relativa. Repare lá, no numerador é 400, no denominador é 30 mais 50. Logo, o ΔT vai ser 400 sobre 80, ou seja, 40 sobre 8, e o tempo do encontro é igual a 5 horas. A questão é você calcular o espaço percorrido por cada um deles, mas isso é fácil, né? É só você pegar a velocidade de cada um deles, por exemplo, 30 vezes 5 vai dar 150 km, enquanto o carinha B, que tem 50 km por hora vezes 5, dá 250. Se você somar 150 com 250, logicamente vai dar a distância total entre eles, que é 400, antes deles terem começado o movimento. Ok, senhores? Bom, um segundo exemplo, pessoal, é um exemplo de gráfico velocidade versus tempo, que nós já falamos que a área da figura representa o ΔS. Ok? E ele fala assim, o gráfico abaixo representa o movimento aproximado de um automóvel durante uma viagem de 5 horas. Determine a velocidade média do automóvel em km por hora durante toda a viagem. Bom, pessoal, repare o gráfico, né? Ele tem uma velocidade de 120 km por hora nas primeiras 2 horas e depois uma velocidade de 70 km por hora nas outras 3 horas seguintes. 3 horas que eu digo é de 3 até 5, ou melhor, de 2 até 5, ok? E aí, ele perguntou a velocidade média, hein, senhores? Para a gente calcular a velocidade média, ΔS sobre ΔT, ok? Só que para calcular o ΔS total, eu preciso calcular a área do gráfico quando ele vai de 0 a 2 e depois a área quando ele vai de 2 a 5. Reparem que a área quando ele vai de 0 até 2 é 120 vezes 2, é base vezes altura, é um retângulo. Essa áreazinha aqui, pessoal, é um retângulo, tá? Enquanto a outra área também é um retângulo. Então essa área também é um retângulo, ok? Então vamos lá. O cálculo da área do primeiro retângulo, 120 vezes 2, 120 é a altura, a base é 2, vezes 70 vezes 3. 70 é a altura e a base é quanto? É 3, porque vai de 2 até 5, ok? Sobre a soma dos tempos, 2 mais 3, que no caso eu já saberia até que é 5, né? 120 vezes 2, 240, mais 210, que é 70 vezes 3, isso dá 450 sobre 5, ou seja, a minha velocidade média é 90 km por hora. O que significa isso, Douglas? Significa que ao invés de você manter a velocidade de 120 km por hora nas 2 primeiras horas e nas outras 3 horas seguintes manter uma velocidade de 70, se você fizesse toda a viagem de 5 horas com velocidade de 90 km por hora, você teria a mesma distância percorrida, o mesmo efeito, tá certo? Ok? Então, pessoal, acabamos essa aula de movimento uniforme, espero que vocês tenham gostado.